Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do meu canal. Eu me chamo Antony Eduardo Casaril, tenho 16 anos e hoje eu vou falar para você um pouquinho mais sobre minha trajetória no mundo da programação que se iniciou aos 11 anos de idade. Além de te mostrar os principais erros e aprendizados que eu tive nessa jornada, eu vou te mostrar um pouquinho da mentalidade da criança que eu era na época que originou o jovem que eu sou hoje, no qual despertou muitos questionamentos em relação ao mundo da tecnologia e as pessoas ao meu redor. E antes de prosseguir com esse vídeo, eu peço que se você for novo no canal, se inscreva abaixo para não perder nenhum conteúdo, e caso esse vídeo seja útil para você, deixe o like abaixo e comente nos comentários os principais desafios que você passou no mundo da programação, ou caso você está iniciando, deixe sua dificuldade abaixo que eu vou estar respondendo cada um. Então, sem enrolação, vamos partir para a mente do Antony de 6 anos de idade. Tudo começou quando eu era bem novo, quando eu tive meus primeiros contatos com a tecnologia em si, com computadores e celulares, e eu utilizava esses dispositivos para fazer pesquisa no YouTube ou no Google. E conforme o tempo passava, minha mente estava sendo desenvolvida até que eu cheguei aos meus 10 anos de idade, que foi o momento que eu comecei a mexer no computador antigo da minha avó de 4 GB de RAM. Nesse computador, as principais coisas que eu fazia no início era jogar diferentes jogos que eu encontrava na internet e também desbravar um pouco do sistema operacional na época, que naquele computador era o Windows 7. Depois de alguns meses que eu estava mexendo nesse computador, começou a vir alguns pensamentos na minha mente de como que aquilo funcionava. Por exemplo, como funcionava um processador, como funcionava uma placa de vídeo, que foi quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a estrutura do computador. E isso me deixava louco, porque eu queria pesquisar e entender um pouco de cada peça e qual que era a funcionalidade de cada uma que fazia rodar todos aqueles jogos dentro daquela máquina. E novamente passaram-se alguns meses e foi aí que eu decidi aprender um pouco sobre como que era a estrutura de um software. E depois de ter encontrado a fonte que baseava todas essas formas de comunicações que existiam dentro de um computador, eu decidi pesquisar mais sobre as linguagens de programação. E foi aí que eu entendi que também sites da web eram construídos em cima de uma linguagem de programação. Foi por meio desse estopim que eu queria encontrar uma linguagem de programação para eu criar o meu próprio site. Então, depois de algumas procuras, eu cheguei no famoso JS, ou JavaScript. Agora que eu encontrei a linguagem que eu precisava, só faltava alguma forma de eu aprender aquilo. E agora que eu cheguei no que eu queria, que era uma linguagem de programação para programar o meu site, eu precisava de alguma forma encontrar algo para que eu conseguisse aprender aquela linguagem. E foi aí que eu decidi pesquisar algum manual do JS e também, paralelo a isso, encontrar algum curso da web. Que nesse caso eu encontrei o famoso curso em vídeo do Guanabara. E nessa biblioteca de cursos que tinha lá dentro, eu não só aprendi JS, mas como aprendi também estrutura de redes, programação orientada a objetos com Python, que daí eu já vou falar um pouco sobre esse meu percurso, mas enfim, era uma biblioteca de cursos que eu estava vendo que existia muita possibilidade para mim adquirir conhecimento lá dentro. E conforme eu fazia esse curso, eu estava vendo que aquela linguagem de programação não me agradava. Eu não estava gostando de ter que definir parâmetros de borda, de linha, de texto, e foi quando eu decidi que eu queria migrar para uma outra linguagem de programação. Nesse caso, eu conheci também as estruturas de front-end e back-end, que eu comecei a ter mais interesse pela estrutura de back-end. Nesse momento, aos 12 anos de idade, eu decidi aprender a linguagem de programação Python, que da mesma forma como o JS é uma linguagem muito fácil de ser aprendida, e eu levei 2 meses para aprender ela completa, no qual eu fiz um curso dentro da comunidade do curso em vídeo, mas eu também pesquisei outro site para aprender, porque eu era de uma forma mais visual, ver elementos, ver como que as coisas funcionavam, e daí eu encontrei o site W3 School. Então, um site excelente que eu indico para você que não conheça, porque ele traz todas as estruturas para aprender diferentes linguagens de programação, e não só linguagem de programação, mas também como Hacking, SQL, entre outros assuntos. Nesse momento do meu aprendizado em Python, eu estava gostando bastante da ferramenta, e foi aí que eu comecei a criar meus primeiros programas, como a famosa calculadora que todo mundo cria quando inicia a programar, um programa que definia qual número era primo ou não, com base no meu input, um jogo de pedra, papel e tesoura, e com 14 anos de idade eu criei alguns programas um pouco mais complexos, porque foi o momento que eu entrei para uma startup como menor aprendiz. Nessa startup eu estava mexendo com Python e SQL, então ali eu tive um direcionamento do que eu precisava aprender para me tornar um profissional de qualidade, outro nível, porque eu não apenas consegui utilizar Python para solucionar problemas reais, como eu também consegui utilizar Postgres, que eu estava aprendendo, para criar diferentes conexões e manipulações de dados com pandas. E foi nesse momento da minha vida que
que eu estava vendo que tudo que eu estava aprendendo tinha, no fundo, uma forma de solucionar algo. E com essa visão, eu fui orientado pelo meu responsável para criar um sistema com Selenium que entrava em um site e buscava todas as informações que eu precisava com base em um filtro e trazia elas em formato PDF para mim. Eu, na época, louco para começar a fazer aquilo, eu comecei a aprender a biblioteca Selenium, que foi uma das bibliotecas que eu aprendi até hoje, que eu posso dizer assim que eu consigo fazer diferentes aplicações, diferentes programas com base no meu conhecimento. E dentro dessa startup eu aprendi muita coisa que agora eu, como um jovem de 16 anos, eu digo que eu não sei se eu vou aprender isso numa faculdade da vida, porque ali eu estava num caso de solucionar algo e aprender, obviamente, com outras pessoas que estavam ao meu redor que sabiam muito mais do que eu. Então, de toda essa trajetória até aqui, onde que eu entrei numa startup, eu digo que a melhor coisa que eu fiz foi ter entrado nessa startup e ter aprendido com outras pessoas e ter compreendido como é que funciona a vida real, não atrás do computador, mas sim na frente do computador com outras pessoas ao seu redor. Paralelo a isso, enquanto eu aprendia Python, eu via que existia outras oportunidades de utilizar Python para solucionar algo. Por exemplo, um negócio que eu não mencionei anteriormente, é que com 12 anos de idade eu comecei a assistir a famosa série Mr. Robot, aquela série de hackers que todo programador precisa assistir, na minha opinião. Naquela série eu via que tudo que estava acontecendo ali, tudo que o Elliot estava programando era real e eram linguagens que existiam na realidade que ele estava usando para programar, por exemplo, algum ataque. E isso fez eu crescer com esse fascínio por cibersegurança. E nisso eu não só aprendi a criar meus próprios códigos com Python para fazer determinada função, por exemplo, eu fiz um código na época que ele buscava todos os domínios e todos os subdomínios que um site tinha com base numa word list que eu fornecia para ele. Como eu também comecei a utilizar aquele famoso sistema operacional chamado Kali Linux para fazer alguns testes com as redes dos meus vizinhos. Atualmente, meu maior foco está direcionado ao estudo de inteligências artificiais. Como elas funcionam, como elas aprendem e como elas podem contribuir no nosso dia a dia, com soluções baseadas em inovação e eficiência para diferentes setores. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o que eu estou estudando em relação a IA, deixe um comentário abaixo que assim eu posso trazer um vídeo especial para você. Então, esse foi o vídeo falando um pouco sobre minha trajetória no mundo da programação. Espero que você tenha gostado e caso você deseje entrar em contato comigo de alguma forma, tem as minhas redes sociais abaixo. Pode mandar lá que eu vou estar respondendo cada um. Me segue lá no meu Instagram, no X, antigo Twitter. Fechou? É isso, abraço e até a próxima.